Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do nosso podcast Calma que eu te explico, aqui do nosso canal. Meu nome é Luísa Caroline Leff, eu sou auditora federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional desde 2004 e professora e palestrante de Gestão e Finanças Públicas há mais de 20 anos. E hoje, pessoal, a gente vai botar fogo no parquinho, porque o tema é de interesse de todo mundo. A gente vai falar sobre investimentos e eu quero saber, tu anda investindo teu dinheiro ou tá guardando tudo ali embaixo do colchão? Para falar desse tema que é tão caro pra gente, hoje a gente tem um convidado super especial. Ele é graduado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com MBA em Mercados de Capitais pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e mestrado em Finanças pela Universidade de Brasília, e desenvolveu uma carreira profissional na gestão da dívida pública, adivinha onde? Colega lá do Tesouro Nacional, também é auditor federal de Finanças e Controle. Com ampla experiência em mercado de títulos públicos domésticos e externos, mercado de câmbio e derivativos de renda fixa. Responsável por análise... Currículo é grande, hein, gente? Responsável por análise de mercado, precificação de ativos para ofertas públicas e vendas a varejo, ou seja, o famoso Tesouro Direto. Foi diretor de fundos públicos e incentivos fiscais na Sudão. Essa época daí eu lembro, hein? Além de experiência em avaliação das contas de estados, com foco em dívida e programa de ajuste fiscal. Atualmente é assessor legislativo no Senado Federal. Roger Araújo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Carol. É um prazer ser convidado para esse bate-papo. É um assunto de interesse de todo mundo. Então, a gente vai começar a falar bem básico e avançando sobre finanças pessoais. Mas antes de mais nada, eu tenho certeza que todo mundo quer saber um pouquinho quem é o Roger Araújo. Porque, afinal de contas, para investir, a gente precisa confiar na pessoa que vai te dar todas as orientações. Mineiro. Aliás, Roger, o último convidado, que foi o primeiro convidado, a gente está no segundo episódio, ele é de Minas Gerais. Então, assim, o pessoal está achando que eu já estou favorecendo o estado, trazendo só convidados de Minas. Mas até agora eu não vi nenhum pão de queijo aqui na mesa, né? Nem cafezinho, viu, gente? Fica aí, fica aí a dica, mas tudo bem. Como é que foi essa história de entrar nesse universo de investimentos, Roger? Eu sou nascido em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, e depois mudei para Belo Horizonte para fazer faculdade e em seguida vim para Brasília para já vir para o Tesouro Nacional em 2003. E esse universo de investimentos começou muito cedo para mim na minha casa. Eu lembro de muito pequeno ter uma cadernetinha, e isso é muito antigo, que era uma cadernetinha de papel que escrevia-se o saldo da poupança. E meus pais, meus avós, abriram uma poupança quando eu era muito pequeno. Então, lembro desse evento de, uma vez por ano, receber algum presentinho de aniversário. Em vez de receber um brinquedo, recebi um depósito naquela cadernetinha e atualizava o saldo. Então, começa muito lá atrás, talvez nos idos de 87, quando eu tinha 7 anos de idade. Mas, antes pessoal, vou fazer uma pergunta para ele aqui, que eu soube de uma história a respeito de uma tal banca de revista. Então, pelo que eu vi, tu já tem aí contato desde muito cedo com essa questão de investir, de guardar dinheiro, de ter um pouco de cuidado com o gasto, ainda que seja ali na fase da adolescência. Mas que história é essa da banca de revista, Roger? Não, claro que essa poupança de 7, 8 anos era totalmente controlada pelos meus pais. Uma criança com 7 anos talvez tenha comprado tudo em pirulito e em chips. Mas então meus pais que controlavam isso só mostravam para aquele molequinho que tinha um saldo ali, e aquele saldo crescia com presentes, ou seja, aportes, e também com juros. E a gente ficava super feliz, né? Não só eu, como meus irmãos ficávamos muito felizes com aquela poupancinha. E meu pai, principalmente, sempre incentivou a buscar alguma maneira de ter renda, mostrar desde pequeno que para toda despesa tem que ter uma receita, né? No Tesouro Nacional a gente estuda também que receita e despesa são sempre... Princípio do equilíbrio orçamentário, né, pessoal? Exato, o princípio do equilíbrio orçamentário tem que nascer lá na cabeça da criança quando ela é bem jovem, né? Naquela época não tinha, hoje já existe
educação financeira nas escolas, desde muito cedo, com 6, 7 anos já começa esse conceito de equilíbrio, e lá atrás meu pai quis trazer esse conceito de equilíbrio. Não tem mesada. Quer um dinheiro para poder comprar um salgadinho no clube? Vamos fazer dinheiro. Então, quando eu tinha 13 para 14 anos, a banquinha de revistas que era em frente à minha casa estava à venda. E meu pai chegou para mim, para minha irmã e falou: vocês querem trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, ter o dinheiro para poder sair e passear? Aí eu falei: eu quero sim. E aí meu pai, que já estava aposentado, comprou a banca de revista com o seguinte combinado: vocês trabalham, eu ajudo. Ajudar não é fazer no seu lugar. E aí, a partir de então, tivemos uma banca de revista. Fui proprietário de uma banca de revista com 14, 15, 16 anos. Isso foi muito importante, porque, claro, traz responsabilidade, porque a banca abre todo dia. Então, todos os dias eu abria a banca de revista para vender jornais e revistas. E claro, a receita, né, o dinheiro que caía na conta era muito bom. Exatamente porque para uma criança que não tinha muito com o que gastar, já estava fazendo uma poupança. Já gerava uma poupança. E olha só, isso que ele falou para a gente é muito importante, porque a educação financeira é um item que a gente não tem muito contato, a gente não tem, de fato, no Brasil, essa cultura de começar a investir e colocar para as crianças, né, a importância de poupar, saber que, igual o Roger falou, para toda despesa tem que ter uma fonte de recursos. E é mais recente que a gente começa a perceber essa mudança nas escolas, né, na própria educação pública e privada para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para a turma aí que vai começar a investir desde cedo. E outro ponto importante é a família, né? Vocês estão vendo aí que os pais tiveram essa boa sacada de já abrir, desde pequeno, abrir uma poupança para que ele pudesse ter esse contato, começar a receber aportes, começar a receber juros. E eu vou te perguntar, tu te lembra do teu primeiro investimento? Foi um sucesso ou foi ali uma pegadinha, foi um tropeço? Não, esse primeiro investimento era poupança, era o que existia na época. Então, o primeiro investimento foi um sucesso, claro, porque a poupança era o investimento dos brasileiros. Então, um investimento de baixo risco, né? E naquela época era muito simples, com uma inflação alta também, você sempre via subindo. Não era lá aquele investimento que trazia um grande juro real, mas pelo menos você via o aporte e o ajuste fazer o seu dinheiro crescer ao longo do tempo. Então, posso dizer que era um sucesso, ainda mais para uma criança de 7 anos de idade. Com certeza. E na prática, o que é investir? Porque assim, muita gente pensa que é simplesmente colocar o dinheiro em algo lá e deixar que ele vá se multiplicando sozinho. É isso mesmo? Como é que funciona o investimento em si? Não, a teoria do investimento é você buscar alocar os seus recursos em algo que gere retorno positivo, com baixa volatilidade, pelo menos para o início, e que aquilo gere um retorno compatível com as taxas de mercado. Então, se você consegue gerar esse retorno, já é um bom investimento. O que é investimento ruim? Eu acho que, tirando as grandes pegadinhas que a gente vai falar depois, investimento é sempre bom. Pode ser uma poupança, a gente pode começar com a poupança, já é um bom investimento. Claro, esse é um primeiro degrauzinho que depois a gente dá os próximos, mas investimento é sempre bom. E a principal diferença entre guardar e investir é fazer com que traga um retorno, é isso mesmo? Ou porque tem muita gente que tem aquele medo, a gente sabe, né? Tem gente que pensa, não, eu prefiro guardar dinheiro em casa, ou então fazer o investimento é só dinheiro, é só fazer aplicação financeira, ou a gente coloca aí também a aquisição de alguns outros bens, por exemplo, a compra de um apartamento. Entra nesse rol, apesar do que a gente está falando aqui mais de investimento em relação a aplicações financeiras, né? Investimento no conceito mais amplo, você poderia colocar outras coisas, mas no nosso escopo a gente vai tentar falar um pouco mais do investimento financeiro. Até porque investimento em casa própria não é bem um investimento, ali é consumo. Muitas vezes as pessoas dizem que eu fiz um investimento, comprei a minha casa própria. A casa própria você não está preocupado se ele tem um retorno positivo ao longo do tempo. Lá é onde você mora, você compra para usufruir. Então essa parte em que pese ser um certo tipo de investimento, é melhor a gente não pensar como investimento,
porque você está usufruindo. Eu falo que casa própria é despesa, não é investimento. Entendi. Mas na prática, para começar a investir, a pessoa ela precisa já ter ali poupado, ter muito dinheiro para começar a investir? Ou já dá para a gente começar ali com pouco, sei lá, R$100, R$50? Já tem como começar a fazer uma programação financeira nessa linha? O mais importante é você primeiro organizar as suas finanças. Primeiro você tem que conseguir ter saldo todo mês, né? Então aquilo é um hábito. Aquela máxima do não gaste mais do que você ganha, né? O importante seria até você decidir primeiro o que poupar e o que sobrar gastar. Normalmente as pessoas gastam e se sobrar investe. Verdade. Então, só que antes disso é bom você pensar, se você ainda é solteiro, é um jovem, pensar qual é o horizonte do seu investimento, você está poupando para quê? Uma poupança sem objetivo, ela fica... ela se perde, a gente não consegue manter a disciplina se não tiver um objetivo. Então é bom pensar se essa poupança é para uma reserva de emergência, se é para comprar um bem que eu quero muito, que é caro, que não cabe no meu orçamento, ou se é aquela poupança que fala assim, isso é para minha aposentadoria ou para alguma despesa que eu não estou programando. Tá? Então é bom pensar nessas 3 caixinhas, e até uma maneira que eu uso para explicar para o meu filho, que tem agora 13 anos, desde os 11, ele já tem uma poupança e eu mostrei para ele, você tem que escolher 3 caixinhas. Né? No caso dele, eu falei, uma caixinha é aquela que você pode, do dinheiro você pode gastar, então se você receber um presente em conta, um pedaço você separa para gastar em coisas que vai te dar prazer rápido. Um pedaço para comprar alguma coisa que é muito cara para aquele dinheiro que você tem hoje. Um pedaço que você não sabe quando vai gastar. Então deixa lá para o futuro. Então essas 3 caixinhas principais é assim que a gente precisa pensar. E aí vindo a quanto, é mais importante o hábito do que o quanto. Então investir R$100 todo mês, R$50 todo mês, é um grande passo. Muito melhor do que... planejar poupar 500 e um mês poupa 500 e no outro mês resgata 500. Então, o hábito é mais importante. Primeiro construir o hábito, depois construir as capacidades e os conhecimentos para fazer investimentos melhores. Mas isso tudo na vida também, né? Igual a academia, né? Aquela pessoa que é melhor que vá todo dia, malhe pouco, mas crie o hábito de todo dia fazer atividade física do que ficar, não, no dia tal eu vou lá e recupero, porque isso nunca acontece. Agora quero te perguntar, para começar a investir, qual que é o primeiro, assim, o grande erro que as pessoas acabam cometendo quando elas pensam em investir? Não conheço nada de investimento, quero começar hoje, qual é o erro que eu devo evitar? Eu acho que o maior erro é cair em pegadinha, porque hoje em dia, se você fala em investimento, você vai... Ainda mais com o celular por perto, se você falou investimento perto dele, vai começar a aparecer propagandas de investimento. É isso mesmo, né, gente? Então, existe aquelas pegadinhas. Aplique aqui e 5% de juro ao mês garantido. Com certeza é pegadinha. Desconfiar, quando a esmola é muito, a gente tem que desconfiar mesmo. Né? Se o juro é muito mais do que 1% ao mês, desconfie, estude muito a fundo o caso, porque tem todo o cheiro de pegadinha. Tá? Então, o primeiro passo é, de fato, fugir das pegadinhas. E agora a gente vai começar a falar de uma parte um pouco mais técnica nesse segundo bloco. Quero saber, Roger, aliás, os nossos novos investidores querem saber, renda fixa, renda variável, como é que isso funciona? Dá para explicar o que significa cada um deles, como se estivesse ali num bar conversando com um amigo? O que é renda variável? Basicamente, renda variável é aquilo que você não tem como prever qual é a rentabilidade daquele investimento. Então está vinculado à rentabilidade. E está ligado à incerteza do valor no futuro. Isso é renda variável. E renda fixa é aquilo que você consegue, de alguma forma, com precisão, saber qual é o valor futuro daquele seu investimento. Ainda que haja taxa como a Selic, que você não sabe o futuro, mas você sabe que aquele título vai render a taxa Selic. É renda fixa. Então, a diferença entre renda fixa e renda variável é a incerteza sobre o valor futuro daquele investimento. Mas para quem for começar, a gente ouve muito CDB, ações, fundos, tesouro direto também. Isso vai muito do perfil do investidor
Ou é simplesmente uma escolha mais aleatória? Ou tem a ver, não, eu tenho um perfil mais conservador, não, eu tenho um perfil mais agressivo, eu já vou investir na bolsa. Como é que funciona na prática? Renda fixa é sempre o caminho inicial. É muito mais fácil começar pela renda fixa, até pela poupança que sempre a gente cresceu ouvindo falar de poupança. Quem hoje tem 15 anos, talvez seja mais fácil começar pelo Tesouro Direto, afinal já nasceu e cresceu sob a existência do Tesouro Direto, que nasceu lá nos idos de 2003, né? Então já tem mais de 20 anos. Então, toda essa geração de até 20 anos já nasceu junto com o Tesouro Direto. Então o Tesouro Direto talvez seja um dos caminhos mais simples. E lá tem muitas opções de títulos. O site do Tesouro Direto é até bastante fácil de entender as opções. Mas então o caminho natural é sempre renda fixa. Investir em ações já é um caminho um pouco mais complicado. Por quê? Porque pode vir de você escolher ações que rendam muito bem, que se valorizem, mas também pode acontecer de você comprar uma ação específica e aquela empresa passar 10 anos sem se valorizar. E aí todo aquele investimento de 10 anos ser muito ruim. E essa experiência negativa te tirar a vontade de poupar. Já desestimula, né? A pessoa fica meio com medo. Então o primeiro é renda fixa. Depois a gente pode ir para renda variável. Até porque hoje existem caminhos que simplificam a escolha de renda variável, como os fundos negociados em bolsa. São conhecidos como ETF. ETF. Significa o quê? Significa, uma carteira que tem um conjunto de ações. Então, por exemplo, existe uma carteira de ações que replica todo o índice da bolsa. Não só a bolsa brasileira, como a bolsa dos Estados Unidos. Então, existem essas opções que elas são mais fáceis de você entender. Tá? Então, há caminhos de ir para a renda variável, mas, de novo, eu acho que é sempre bom começar pela renda fixa. A pessoa vai pegando confiança, vai entendeu bem, passa para esse próximo passo, que é um ETF de renda variável. E para perder esse medo de investir, porque as pessoas elas realmente têm medo de investir e perder tudo. É o quê? Estudar um pouco, conhecer qual é o seu próprio perfil e seus desejos, seus sonhos, para que você vai fazer aquele investimento e também, obviamente, conhecer onde você vai botar o dinheiro ou simplesmente pegar ali, de repente, consultoria. Qual o caminho que tu acha que seja mais fácil para a pessoa perder um pouco o medo de investir? Conhecimento é sempre o melhor caminho. Libertador, né? O conhecimento é libertador. É sempre o melhor caminho. Esse medo de perder, eu acho que basta evitar as pegadinhas. CDB do seu banco, a chance de acontecer alguma coisa e perder dinheiro é praticamente zero. Nada é zero, mas é praticamente zero. Mas a rentabilidade seria... A rentabilidade, o primeiro passo é a gente perder o medo. Depois a gente para a segunda questão, que é a de melhor rentabilidade. Mas o Tesouro Direto também é um dos investimentos de melhor rentabilidade, dado o nível de risco, porque você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Dentro de cada país, o menor risco possível é o risco do seu próprio tesouro. Então, aplicar no Tesouro Direto significa investir no menor risco possível. Então, é sempre um caminho inicial muito positivo começar pelo Tesouro Direto. E para evitar cair em cilada, assim, eu lembro que tu já comentaste a respeito de quando a esmola for muito grande, tem que desconfiar. Então, aquelas promessas de ganhos, né, estratosféricos, a gente já tem que ficar de olho. Mas tem alguma dica para evitar cair em alguma cilada e colocar todo o dinheiro ali, jogar fora todo o dinheiro que foi investido? Mantenha-se no básico, mantenha-se no Tesouro Direto, CDB do seu banco e talvez no passo mais avançado num ETF de renda variável. Desse jeito não tem como ter cilada. E em relação ao aplicativo? Porque hoje faz tudo pelo celular. Dá para fazer investimento diretamente pelo celular, aplicativo é seguro realmente? Porque tem aquelas pessoas, não, preciso ir à agência, conversar com o meu gerente, aí bater um papo. Dá para trabalhar de uma forma segura por meio dos aplicativos de investimento? Dá sim. Dá sim. Os aplicativos são muito seguros.
Então, hoje é tudo pelo aplicativo. Eu acho que a gente nem sabe mais onde fica a nossa agência, né? A gente não sabe mais nem o telefone, né? O número de telefone das pessoas. A gente tem o quê? O número de 2, 3 pessoas e o resto a gente já meio que esqueceu, né? Exatamente. Então dá assim, hoje é tudo eletrônico, o Tesouro Direto já nasceu todo eletrônico, tudo é eletrônico, os aplicativos são super seguros, não tem por que ter medo de investir pelos aplicativos. E qual que seria o roteiro ideal para quem vai começar mesmo? A gente já separa ali, então, um perfil de uma pessoa que não tem muito conhecimento, separando daquele perfil da pessoa que já está acostumada. Para quem não tem muito conhecimento, quero começar a investir, qual é o primeiro passo? Quero começar a investir hoje. Um roteiro para começar a investir. E em quanto tempo, mais ou menos, já começa a dar algum retorno? Né? Porque a pessoa tem que ter aquele incentivo, né? Ela tem que ver o dinheiro rendendo, o dinheiro se multiplicando. Aí eu vou trazer a memória de quando a gente dava palestra sobre Tesouro Direto. O Tesouro Direto é sempre a melhor opção para começar. O primeiro ato, abre o site do Tesouro Direto, peça no seu banco para te cadastrar no Tesouro Direto e comece a investir pelo Tesouro Direto. O Tesouro Direto hoje tem uma gama infinita quase de possibilidades, mas os principais opções para começar é sempre Tesouro Selic e Tesouro Prefixado. Esses dois são muito simples. O Tesouro Prefixado é aquele que, principalmente aquele sem juros, é aquele que vale R$1.000 no futuro e você compra com desconto. Então você sabe qual é o valor do futuro. Esse é o mais simples de todo para entender qual é o retorno que você vai ter naquele período. E o outro é o Tesouro Selic, que você não sabe qual é o valor futuro, mas você sabe que todos os dias ele sobe, né, ele se valoriza por uma taxa positiva, que é a taxa Selic. Então esses dois são os passos iniciais de todo investidor consciente e que está estudando. E se tu pudesse voltar no tempo, olha só essa pergunta aqui, pessoal. O que tu falaria pro Roger aquele Roger lá com seus 18 anos? Se pudesse dar um conselho em relação a investimento, a poupar dinheiro, qual seria esse conselho? Porque o pessoal que está aí com essa idade já vai anotar. Eu acho que o conselho é poupe, saiba poupar, escolha qual é o seu futuro, escolha para que você está poupando, que fica muito fácil você poupar. Lembrando da história lá da banca, eu juntei dinheiro e eu tinha um propósito e eu executei aquele propósito. Eu juntei dinheiro por um bom tempo para fazer um intercâmbio. E quando eu tinha 19, 20 anos, eu cheguei para meus pais, eu quero fazer um intercâmbio. Meus pais falaram assim, ótimo, você já fez aquela poupança, é para isso que serve. Chegou o momento. E eu paguei o intercâmbio e foi muito bom. E foi para onde, Roger? Rodou o quê? Foi para onde? E aí eu fui para os Estados Unidos e fiquei um tempinho, fiquei só 2 meses aprendendo inglês lá, mas como todo bom investidor, eu também trabalhei lá para poder sobrar dinheiro para voltar e repor a poupança. Muito bem. Então, assim, não tem esse negócio de ficar só resgatando, não, né? Tem que pegar e fazer as reposições. Mas, claro, né? A gente sempre pensa, a gente trabalha para viver, né? A gente não vive para trabalhar. Mas se não tiver essa consciência de poupar, de guardar dinheiro, de fazer uma boa programação financeira, muitos dos sonhos que poderiam ser realizados a gente acaba deixando para o lado e quando vê já passou o tempo, né? Então é importante começar cedo. É isso aí. Então, pessoal, a gente chega ao final desse nosso segundo episódio do Calma que eu te explico hoje, começando a colocar aquela sementinha do bem. Você vai começa hoje, entra lá no site do Tesouro Direto, já entra nos sites relacionados a investimento e começa a estudar um pouco mais. E claro, quem quiser depois entrar em contato com o nosso especialista aqui em investimento, o Roger Araújo, a gente já coloca aqui para vocês o contato dele e depois precisar fazer, quer fazer algum plano de investimento, pegar alguma dica, ele pode trocar figurinha com vocês. Roger, qual é agora a tua mensagem final, mensagem de incentivo mesmo para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, para a turma que está acompanhando os inscritos aqui do canal? A constância do investimento é o principal caminho que você deve seguir, não se desvie dele. Numa poupança de longo prazo, se você poupar R$100 todo mês, no final do terceiro ano, mais de 80% do saldo é o dinheiro que você aportou. Com 10 anos, quase 50% já é juros. Então, é bom manter a constância,
para que no futuro você tenha um saldo para atingir os seus objetivos. Pode ser comprar um carro novo, uma casa, pode ser viajar para o exterior, igual eu fiz, pode ser para aposentadoria. Então, constância. E de olho no Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem muitas boas opções. Então, muito obrigada pela tua participação aqui. A gente, com certeza, vai voltar a conversar com o Roger. Vamos trazê-lo aqui outras vezes para ele falar para a turma que já está acostumado a investir, colocar aqui dicas importantes. Obrigada, Roger, pela tua participação. Obrigado, foi um prazer bater esse papo e dividir um pouco do conhecimento que a gente acumula nesses 20 anos de mercado financeiro. Joia. E se esse vídeo fez sentido para ti, já te inscreve no canal, salva e compartilha, manda para aquela pessoa que precisa aí investir um pouquinho, poupar um pouco do dinheiro. E claro, antes que eu me esqueça, tu já está sabendo, né? Calma que eu te explico. Até mais, pessoal. Até a próxima.